Hoje nós iremos falar sobre esta riqueza aqui, a Bíblia de Jerusalém. Será que ela de fato é isso que todos dizem? Vamos saber por que essa Bíblia ela é tão falada no meio acadêmico. Para você que ainda não me conhece, eu sou Júnior Castro e este é o canal Torá em Foco. Temos aqui a responsabilidade de te levar a compreender as Escrituras, sempre utilizando o método de entendimento judaico, que é a forma mais segura de compreensão e entendimento das Escrituras Sagradas. E hoje vamos compreender mais sobre esta Bíblia, a Bíblia de Jerusalém. Só para lembrar que estarei deixando o link para você adquirir essa edição limitada aqui debaixo na descrição do vídeo. A Bíblia de Jerusalém é uma tradução da Bíblia publicada pela editora Paulus, antiga editora Paulinas. Ela é baseada em uma tradução francesa realizada pela Escola Bíblica e Arqueológica Francesa de Jerusalém, a École Biblique de Jerusalém. Essa tradução é conhecida por sua fidelidade aos textos originais e por suas introduções em notas e referências marginais que ajudam a contextualizar os textos bíblicos. A primeira edição da Bíblia de Jerusalém foi publicada em 1981, com uma revisão e atualização no ano de 2002. Ela é utilizada por muitas denominações cristãs e é uma excelente ferramenta para estudos devido ao seu rigor acadêmico e à riqueza das suas notas explicativas. Esta que eu tenho aqui em mãos é uma edição limitada. Como podem ver, possui uma belíssima capa dura, com detalhes em dourado e com 4 pontas que fazem referência aos 4 evangelhos, representado pelas imagens de uma águia, um rosto de um ser humano, um leão e um boi. Essa atualização traz consigo a revisão de algumas palavras. Normalmente, onde em muitas traduções da Bíblia no português, o nome de Deus vem com o título Senhor no Antigo Testamento. Nessa tradução da Bíblia de Jerusalém, o nome traz Yahweh, o nome do Eterno. Nesse caso, se trata do tetragrama sagrado Yud-He-Vav-He, o nome de Deus. Exemplo, em Gênesis 2 e 4, nessa tradução, podemos ler: essa é a história dos céus e da terra, quando foram criados no tempo em que Yahweh, Deus, fez a terra e os céus. Esse detalhe se repete em todo o Antigo Testamento dessa tradução. Você irá encontrar na internet vários vídeos com os seguintes temas: qual a Bíblia que mais se aproxima dos originais? No entanto, dificilmente você irá encontrar uma Bíblia fiel aos originais, por alguns aspectos relevantes. Por exemplo, a linguagem dos textos originais, que se fosse traduzido de acordo como está no texto, não faria nenhum sentido. Isso não quer dizer que o sentido do texto em si, pretendido pelo autor, sofra alguma modificação ou afete aquilo que Deus quis transmitir para a humanidade. Outro aspecto são as influências dos copistas e tradutores bíblicos que acabaram transgredindo o importante mandamento de não adicionar e também não retirar nada deste livro. Vou colocar aqui na tela algumas informações que você precisa saber. O ano da publicação, 2023, com índice não, capa do livro é dura, gênero, religião e espiritualidade, número de páginas, 2.206 páginas, idade recomendada de 10 anos a 99 anos, dimensões 14 centímetros, largura 22 centímetros, peso 1.040 gramas. Uma coisa que nós devemos ter em mente, muito importante acerca desse tema, sobre a melhor tradução bíblica, qual a Bíblia que mais se aproxima dos originais, 2 princípios fundamentais para a nossa fé. Primeiro, as Escrituras foi dada por Deus não para gerar debates teológicos, não para que os acadêmicos entrem em debates sobre a melhor tradução,
sobre aspectos científicos, mas este livro sagrado, ele foi dado para transformar o homem, transformar o seu caráter, manifestar nele o caráter divino através daquilo que está escrito aqui. Este livro não foi dado para tantas discussões e divergências teológicas sobre aspectos importantes. Você não vai encontrar, dentro dos textos sagrados, os apóstolos se reunindo para debates infundados sobre teologia. Pelo contrário, o próprio Rav Shaul, o apóstolo Paulo, vai recomendar a Timóteo e a Tito para que não entrem em discussões acerca da lei, discussões essas que não trazem nenhum proveito ou crescimento espiritual. E, infelizmente, nós vemos muitas pessoas desejando buscar uma tradução mais fiel ou que se aproxime dos originais, porém esquecem do principal fundamento, que é buscarem viver aquilo que está escrito aqui, colocando em prática no seu contexto diário, amando mais, sabendo como perdoar, permitindo que Deus possa modificar através daquilo que está escrito nas Escrituras o nosso caráter, para que assim possamos ser mais parecidos com o seu Filho Yeshua, que veio revelar o próprio Deus, manifestando a sua vontade, o seu desejo para o ser humano. Sabemos que é extremamente importante estudarmos os textos sagrados, analisarmos mediante a crítica textual, para de fato sabermos o que o Senhor Yeshua falou e fez daquilo que os copistas inseriram e atribuíram a Yeshua, coisas que ele não falou e coisas que ele não realizou. É importante estudar sobre esses aspectos. E com certeza você quer ver esta Bíblia por dentro. Vamos então imergir dentro dela. Eu adquiri essa edição limitada exatamente por a beleza dessa capa. Deixa eu mostrar aqui de perto os detalhes dela. Olha para isso. Essa capa cor de vinho, com esses detalhes em dourado, deixa muito clássica essa Bíblia, fazendo jus ao conteúdo dela. Então aqui nós temos a águia, temos o leão, temos o rosto de homem e temos um boi ou um touro. Aqui na sua lateral nós temos Bíblia de Jerusalém. A editora é a editora Paulus. É muito linda essa Bíblia, muito bonita mesmo, eles capricharam. Vamos vê-la por dentro. Aqui, logo de cara, nós temos mapa da Palestina no Antigo Testamento, Jerusalém do Antigo Testamento, mapas coloridos, que é muito bom. Temos a sua folha de rosto. Uma das coisas que mais gostei nessa Bíblia também são essas páginas amareladas. Eu tinha uma Bíblia bem antiga, Bíblia Shed, que ela trazia essas páginas amareladas e eu gostava muito. Aqui do lado, nós vamos ter o seguinte. Impressão, a primeira impressão, maio de 2022, lembrando que essa primeira impressão já é uma edição e revisão da Bíblia de Jerusalém, do seu lançamento de 1981. E essa revisão e edição, a sua primeira foi no ano de 2002, a segunda em junho de 2003, terceira impressão abril de 2005, a quarta impressão se deu em setembro de 2008, quinta impressão dezembro de 2008, ou seja, tivemos duas impressões aí no ano de 2008. Aí, sexta impressão foi para fevereiro de 2010, a sétima impressão, março de 2011, oitava impressão, abril de 2012, a nona impressão, maio de 2013, décima impressão, abril de 2015, 11ª impressão, setembro de 2015,
2 impressões também aí no ano de 2015, 12ª impressão março de 2016, temos mais 2 impressões aqui no ano de 2017, uma em junho e a outra em dezembro, 15ª impressão junho de 2020, 16ª impressão junho de 2021, 17ª impressão fevereiro de 2022, 18ª impressão abril de 2023 e esta aqui a 19ª impressão janeiro de 2024, que é exatamente esta edição que eu estou aqui em mãos. É a mais atualizada e, como já falei, uma edição. Essa Bíblia aqui, ela tem uma edição maior, com uma letra também maior. Você vai encontrá-la também, uma edição com zip, que para mim é horrível. Eu acho muito feio Bíblias com zíper. E essa aqui, que é uma edição mediana, para mim é preferível. Ela não é pesada, é muito boa de carregar. E aí você vai encontrar essas impressões, média e grande. Bom, aqui temos Bíblia de Jerusalém, edição em língua portuguesa, coordenadores, tradutores, para a presente edição, revisão exegética, e aqui nós vamos ter o nome dos revisores, revisores literários, Bíblia de Jerusalém, edição em língua francesa. Nós temos aqui os editores da edição na língua francesa, os principais colaboradores, olha a extensão, são muitos colaboradores para esta Bíblia. As folhas dela são bem finas, você consegue ver o outro lado, mas a fonte dela é uma fonte muito confortável. Eu que enxergo muito bem, para mim, essa fonte está perfeita. Algumas pessoas que gostam de uma letra gigante, talvez essa Bíblia não seja muito boa. Mas, para mim, essa fonte aqui está perfeita, muito boa mesmo. Índice geral, Antigo Testamento, aqui nós temos o Pentateuco, introdução ao Pentateuco. Cada introdução de uma seção de livros, você terá uma grande extensão introdutória falando sobre aspectos históricos, culturais, exegéticos, arqueológicos, uma repleta introdução sobre cada seção de livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Vamos para os livros históricos. Introdução a Josué, Juízes, Ruth, Samuel e Reis. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Introdução a Crônicas, Esdras, Neemias. 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias. Aqui nós vamos ter a introdução aos livros apócrifos, que são excelentes fontes de informação, de estudo, embora não sejam inspirados, deixando isso claro. Temos introdução a Tobias, Judite e Esté. Tobias, Judite, Esté. Lembrando que Esté não faz parte dos livros apócrifos. Apenas Tobias e Judite aqui nessa seção. Introdução a Macabeus, 2 Macabeus. Livros poéticos e sapienciais. Introdução aos sapienciais, que são os livros de sabedoria. Introdução a Jó. Introdução aos Salmos. Introdução a Provérbios. Introdução a Eclesiastes. Introdução ao Cântico dos Cânticos. Introdução à Sabedoria de Salomão, que é um outro livro apócrifo. Introdução a Eclesiástico, que é mais um outro livro apócrifo. Essa Bíblia tem 7 livros a mais do que as Bíblias protestantes. Livros proféticos. Introdução aos profetas, introduções especiais a Isaías, Jeremias, Lamentações. Nós temos o Novo Testamento, as introduções aos evangelhos, as cartas paulinas, as cartas pastorais, são todas muito bem divididas. Quadro cronológico, as dinastias Asmoneias e Herodiana, calendário, lista de medida e moedas, lista alfabética de notas mais importantes
Cara, essa Bíblia é muito rica. Mapas: o Antigo Oriente, Egito, Península Sinática e Palestina na época do Êxodo, a divisão das tribos sob Josué, parte sul da quinta satrápia, as viagens de Paulo. É muito rica, são muitas informações contidas aqui. Lista dos livros da Bíblia hebraica, e aqui vamos ter a lista dos livros da Bíblia hebraica, o cânon da Bíblia hebraica, fixado pelos judeus da Palestina por volta da era cristã, é conservado pelos judeus modernos e para o Antigo Testamento pelos evangélicos. Eles aceitam só os livros hebraicos, excluindo os livros escritos em grego e os suplementos gregos de Esté e Daniel. A Bíblia hebraica está dividida em 3 partes na seguinte ordem: lei, que eles colocam como Pentateuco, eu prefiro chamar de Torá, que é o nome original dessa seção de livros, profetas, que são os navis, e temos os escritos ou hagiógrafos. Lista dos livros da Bíblia grega. A Bíblia grega dos 70, a LXX, destinada aos judeus da diáspora, engloba numa ordem que varia segundo os manuscritos e as edições. Os livros da Bíblia hebraica, traduzidos para o grego com variantes e omissões e adições importantes nos livros de Esté e Daniel, alguns livros que não pertencem à Bíblia hebraica, vários dos quais, porém, refletem um original hebraico ou aramaico e que entram no cânon cristão, deuterocanônico. A Igreja os tem como inspirados do mesmo modo que os livros da Bíblia hebraica. Eles são mencionados em itálico na lista abaixo. Alguns livros que, utilizados esporadicamente pelos padres da Igreja ou pelos antigos escritores eclesiásticos, não foram aceitos pela Igreja cristã. São os apócrifos. Eles são mencionados entre colchetes na lista abaixo. Tais livros aparecem na ordem diferente à do Antigo Testamento aceito pela Igreja. Tais livros aparecem na página 10 e 11, segundo a ordem habitual. Damos abaixo a lista dos livros da Bíblia grega dos 70, conforme a edição de Hafiz. Aqui temos observações. O que fala as observações? Veja só, a tradução. As traduções foram feitas a partir dos textos originais, hebraicos, aramaicos e gregos, para o Antigo Testamento. Seguimos o texto massorético, isto é, o texto hebraico estabelecido nos séculos VI e IX da Era Comum. Por sábios judeus que fixaram sua grafia e vocalização, é o texto reproduzido pela maioria dos manuscritos. Quando esse texto apresenta dificuldades insuperáveis, recorremos a outros manuscritos hebraicos ou de versões antigas, principalmente gregas, siríaca e latina. Nesse caso, as correções são sempre assinaladas em nota. Para os livros gregos do Antigo Testamento, deuterocanônicos, e para o Novo Testamento, utilizamos o texto estabelecido na época moderna por um trabalho crítico sobre os principais testemunhos manuscritos da tradição, igualmente com o auxílio das versões antigas. Quando a tradição oferece diversas formas do texto, escolhemos a leitura mais segura, indicando em nota a ou as variantes que têm importância ou conservam alguma probabilidade. As passagens consideradas como glossas, figuras entre parênteses no texto, nessa edição, esforçamos-nos para reduzir a diversidade de traduções que certos termos ou expressões idênticas do original recebiam, por vezes nas edições precedentes. Todavia, levamos em conta a amplitude de sentido de certos termos hebraicos ou gregos, para os quais nem sempre é possível encontrar um equivalente único em português. Também levamos em conta as exigências do contexto, sem esquecer que uma tradução servil e demasiadamente literal frequentemente pode ser imperfeita
na reprodução do sentido real de uma frase ou de uma expressão. Entretanto, os termos técnicos unívoco são sempre traduzidos pelo mesmo equivalente em português. Quando necessário, preferimos a fidelidade ao texto a uma qualidade literária que não refletia a do original. Fizemos a transcrição dos nomes próprios com a mediação do latim Vulgata e Neovulgata, procurando assim nos ater a uma lei da língua portuguesa, segundo a qual palavras aramaicas, hebraicas e de outras línguas que entram na Bíblia sejam aportuguesadas, como se antes tivessem sido helenizadas e latinizadas, ao menos latinizadas. A crítica da coordenação fizemos algumas exceções, tais como Negev, Megido, Gilgal. Tanto para o grego como para o hebraico conservamos, em sua forma aportuguesada tradicional, os nomes próprios que entram para o uso corrente: Salomão, Nabucodonosor, João e etc. Para a transcrição do hebraico, seguimos a seguinte regra: Et e Het são transcritos com H, Samek e Sim são transcritos com S, Shin é transcrito com SH, Tet e Tav são transcritos com T, Sad é transcrito com C cedilha, Yud é transcrito com Y, Aleph e Ain são transcritos respectivamente por E. A estas regras correspondem princípios de pronúncia que indicamos ao leitor principalmente para o uso dessa Bíblia em vista da leitura pública. Nos nomes próprios, S e C cedilha têm sempre a pronúncia do S sibilante, como em sal. G é sempre duro, como em gado. H é sempre aspirado, como J espanhol em Guadalajara, ou RR de algumas regiões do Brasil, como em carro. Para o grego, seguiram-se as normas geralmente aceitas. No final do volume, encontra-se uma lista de nomes de medida, pesos, capacidade, etc., com os respectivos equivalentes brasileiros, tomados de antigas medidas brasileiras da mesma ordem de grandeza. No Antigo Testamento, a numeração dos capítulos e versículos segue sempre a do hebraico. Contudo, onde a numeração da Vulgata é diferente da do hebraico, esta é assinalada à margem em tipo menores. Essa numeração marginal às vezes é interrompida para dar lugar às referências marginais, para os casos específicos dos suplementos gregos de Esther ou de Daniel, vê as notas desses respectivos livros. Nós temos aqui, olha, uma diagramação muito boa, o espaçamento entre os cantos, espaçamento excelente. É uma Bíblia feita com bastante capricho, né? Aqui na lateral, nós temos um dourado das Bíblias. Eu quero apenas mostrar para você como nós temos um vasto nível de informações para cada seção de livros. Aqui vamos entrar no Pentateuco e a introdução ao Pentateuco. Aqui você pode observar o vasto conteúdo de informações. 2 colunas, viramos a páginas. Temos mais 2 páginas de informações somente sobre o Pentateuco, mais outra página. Tudo isso são informações excepcionais. Dificilmente você vai encontrar tudo isso em qualquer outra Bíblia. Por isso que essa Bíblia de Jerusalém, dentro do mundo acadêmico, é considerada a melhor das Bíblias. E aqui já entramos em Gênesis. Veja que temos o texto em uma coluna apenas. É o texto em uma coluna, não está dividido em 2. Nós temos aqui o texto bíblico e olha o tamanho da nota de rodapé, como é grande. As letras não são grandes, mas também não são minúsculas. Para quem enxerga bem, são letras bastante confortáveis, mas para quem tem uma certa dificuldade de enxergar letras pequenas, não será tão confortável assim as notas de rodapé.
os textos bíblicos, eu acredito que a letra é muito confortável. Então, apenas para ler aqui sobre o primeiro dia da criação, olha como a linguagem difere muito das Bíblias protestantes. A obra dos 6 dias. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Por essa perspectiva da narrativa de Gênesis 1 na Bíblia de Jerusalém, nós vamos desconstruindo a narrativa do próprio cristianismo geral, tanto o cristianismo católico como o protestante, na qual acredita-se que a Trindade estava presente na criação. Na verdade, nós temos aqui o Ruach HaKodesh, ou o Espírito, fazendo referência ao sopro divino, ao sopro do próprio Elohim, não trazendo aqui aquilo que pensam os protestantes ou o cristianismo no geral, que Espírito seria uma terceira pessoa agindo na criação. Na verdade, esse Espírito é o vento, o sopro de Elohim que agitava a superfície das águas porque pairava sobre ele. Isso aí você vai conferir nesta nota de rodapé, fazendo referência a exatamente isso que eu estou falando para você. Já no final dessa Bíblia, nós vamos ter aqui, como em todas as Bíblias, alguns mapas monocromáticos em preto e branco mesmo. Vamos ter o apêndice, quadros cronológicos, as origens de Gênesis, os patriarcas, Moisés e Josué, dos juízes até Salomão, as dinastias asmoneias e herodiana. Nós vamos ter todas elas aqui discriminadas. Moedas, listas das medidas e das moedas, lista alfabética das notas mais importantes, olha a quantidade. Chega no final, temos mais um mapa, assim como inicia, termina, Palestina do Novo Testamento. Se você estava em dúvida se de fato a Bíblia de Jerusalém vale a pena, eu posso lhe assegurar com toda convicção, vale muito a pena. É uma Bíblia acadêmica, com notas de rodapé, com vastas informações preciosas para a aquisição de um conhecimento mais profundo sobre as Escrituras Sagradas num todo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, gosta do nosso conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever aqui embaixo. O link para adquirir a Bíblia de Jerusalém estará aqui na descrição desse vídeo. Que o Eterno possa te abençoar com toda sorte de bênção em nome de